Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem, e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. Eu sou sua Mãe. mãe? Eu sou sua filha. Não sou, não? E o seu nome? Ana Isabel Ferraz Caldas Arno. Então, você é a minha filha, né? Você quer ser minha filha? Então tá bom, eu vou ser minha filha e eu vou ser sua mãe. Pode ser? Você quer assim? Graças a Deus. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força a nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair do seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, geme, procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. É? Educada. Eu sou linda e educada? Obrigada, mas foi você que me ensinou. Você que me ensinou a ser educada. É. Você me ensinou. Eu tô te ensinando? Aquela vida que nos gerou depende da nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou, quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braço dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Pois envelhecer é subir escadas, mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte. E triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede dele um pouco cada dia. Meu amigo José acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou da cadeira: "Deixa que eu ajudo!" Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo tempo, pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente à sua infância.
um tempo equivalente à sua adolescência. Um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro, aninhou o pai, acalmou o pai e apenas dizia, sussurrando: estou aqui, pai. O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho esteja ali. Em breve, tudo será lembrança, tudo será saudades, e eles, mais um pouco, não estarão mais conosco. Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Graça e paz. Mandaram esse vídeo para mim na sexta-feira. Eu não acredito que tenha sido coincidência, né? Acredito que a gente tem algo a aprender com lições assim, com materiais assim. E aí eu resolvi passar para vocês, que é o nosso assunto, honrar pai e mãe, e esse desafio para os nossos corações hoje à noite. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Toda a nossa configuração, Senhor, só vale a pena se ela for feita por Ti. É o Teu povo que está sendo formado, é o Teu povo que está sendo alvo agora das Tuas palavras. E todo esse povo agora vai obedecer segundo o Senhor. Eles não serão mais regidos conforme o que pensam e acham. Estudar os 10 mandamentos tem tudo a ver com a gente, porque nós somos o Teu povo. Não podemos andar que não seja através de outras vozes, que não seja a voz do Senhor em nossas vidas. Então, como os Teus servos já rogaram, fala conosco hoje, que esta palavra seja profundamente libertadora para nós. Que esta palavra não seja para filhos, mas sejam para todos nós. Que o Senhor ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 20. É o texto onde se encontram os 10 mandamentos. Estamos numa série de mensagens, numa sequência de mensagens. Hoje, o 5º mandamento. Êxodo capítulo 20, nós leremos o verso 1 e 2. E depois nós leremos o verso 12, que é onde está o mandamento de hoje. Êxodo 20, verso 1 e 2. E depois o versículo 12. Então falou Deus todas essas palavras e disse: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Chegou o início agora do segundo bloco. O primeiro bloco dos mandamentos que era relacionado no aspecto vertical, aquilo que eu tenho que fazer em relação a Deus, ele se encerrou no mandamento passado, que foi guardar o sábado, ter um dia reservado para o nosso Deus, para busca, para parar, para descanso, para reconhecimento de quem Deus é. Foi o que nós estudamos no domingo passado. A partir de hoje, inicia-se um outro bloco dos 10 mandamentos, que são os 6 seguintes. Os 6 seguintes mandamentos, eles são agora horizontais. É como nós vamos nos relacionar. É como nós vamos lidar um com o outro. O que nós não vamos fazer com o outro. Os 4 primeiros em relação a Deus. Os 6 em relação ao outro. Os nossos relacionamentos. O que faremos e o que não faremos. Como e por quê. De que modo nós vamos fazer. Então, o primeiro mandamento é logo essa organização familiar. Muitos de nós pensamos que o mandamento de honrar pai e mãe, eu acredito que ele é mais para os pais do que para filhos. Eu não acho que é um mandamento voltado para filho, eu acho que é um mandamento voltado para os pais. Porque, na verdade, quem vai ensinar os filhos a honrá-los é os pais. Entende? Não é, na verdade, a gente esperar que os filhos nos honrem. Mas eu acho que é o que falou no vídeo em algum momento. Você me ensinou a ser assim. Então, nós passamos para os filhos esse ensino e eles automaticamente, o seu retorno é nos honrar. Fomos nós que ensinamos. Então, hoje a gente vai lidar com essas duas frentes, assim, palavras para filhos e palavras para pais. O que nós sabemos é que a Bíblia trata muito sério esse texto
Tem 4 textos que, se você quiser olhar na sua Bíblia, mas eu já trouxe aqui, que é no capítulo seguinte, versículo 21, versículo 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. No verso 17 do 21, os 2 versículos depois, quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe será morto. Entende? Como a Bíblia está falando aqui de forma séria sobre esse assunto. Salomão, em Provérbios 30, versículo 17, os olhos de quem zomba do pai e de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pintãos da águia serão, e pelos pintãos da águia serão comidos, pelos filhotes de águia. Então, os olhos de quem desonra pai e mãe serão arrancados por aves, e os filhotes vão comer esses olhos que foram arrancados. Moleza, não é não? Sim, coisa simples. Já dá até vontade de ligar para os pais agora e pedir perdão, só com o texto de Provérbios. Assim, pelo amor de Deus, me perdoe. Efésios 6, do 1 a 4, quando Paulo ele vai dizer agora que existe uma nova sociedade, e não sei se você sabia disso, Efésios é uma carta que Paulo ele registra e passa à igreja dizendo há uma nova sociedade em Cristo. Os relacionamentos são organizados, por isso que está lá o relacionamento conjugal, está lá em Efésios até mesmo como eu tenho que lidar com o meu patrão. Então é uma nova sociedade. E nessa sociedade, nessa configuração de casa, Efésios, o Paulo está dizendo que obedecer, Paulo acrescenta esta palavra obedecer ao honrar. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, por isso é justo. Foi o texto que nós lemos aqui, citado aqui antes do louvor. E honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, interessante que está tudo junto. E vós pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, para que eles honrem você, vai depender da sua criação. A criação vai ter que ser segundo Deus. Você vai ter que criá-los segundo uma disciplina e segundo uma admoestação no Senhor. Admoestar é ensinar de uma forma um pouquinho mais enfática. Precisando, assim, a admoestação é assim, vou usar a vara. E a disciplina usa. É mais ou menos assim. A gente não está lidando num campo muito de sugestões. A gente está dizendo que a ordem dessa casa precisa ser colocada pelos pais. Aí, pais, a gente não vai provocar os filhos à ira. Interessante que no aspecto aqui paulino, conforme Paulo, a gente provoca filhos à ira quando isso é negligenciado. Não quando isso é executado conforme a psicologia moderna. Curioso, não leve os seus filhos à ira, mas crie-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Honrar para viver é a proposta do tema hoje à noite. Honrar para viver. E eu acho bacana essa verdade bíblica quando ele diz que essa promessa faz com que a gente tenha vida longa. Honrar para viver é o nosso tema. Por favor, eu vejo aqui que primeiro eu compartilho com vocês o que não é honrar. O que não é honrar? O que não é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe não é idolatrá-lo. Não é colocá-lo como centralidade na minha vida. Não é como colocá-lo como referência absoluta na minha vida. Não é idolatria. Honrar não é viver para absolutamente pai e mãe. Não é isso que o Senhor nos orienta. Honrar pai e mãe não é aprisionar-se a pai e mãe. E por que a gente se aprisiona a pai e mãe? Porque tem pai e mãe que gostam de nos aprisionar. E tem pai assim, e mãe que gosta até de fazer chantagem, né? Assim, se você não for almoçar lá no domingo e tal, ela vai, né? Aí começa a fazer aquele negocinho. E aí a gente fica meio preso a esse negócio. Aí a gente não pode ir, porque senão a gente está desonrando pai e mãe. Não está desonrando pai e mãe. Você tem que se libertar para poder honrar. Então, não é aprisionamento. Assim. E tem gente até que gosta. Assim, o cara liga para a mãe, mãe, eu compro ou não compro o carro? E não é nenhum problema. O problema é que o indivíduo tem 55 anos de idade. Aí ele está ligando para a mãe para saber se compra ou não compra aquele carro. Então, é uma dependência absurda, que é uma outra forma disso. Não é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é esses aspectos nem da idolatria, nem do aprisionamento e nem da dependência.
E isso não é honrar. Isso é desvio desse conceito de honrar pai e mãe. Noutras palavras, honrar pai e mãe é não negar a minha origem. Noutras palavras, honrar pai e mãe é não negar a minha origem, é não ter vergonha do meu passado. Honrar pai e mãe é não deixar de fazer as pazes com a minha história. Noutras palavras, honrar pai e mãe é não destruir as estruturas familiares. Eu não ser o agente de destruição. Honrar pai e mãe é não banalizar a autoridade dos pais em relação aos filhos. Eu não banalizo isso tem que acontecer. Em outras palavras, honrar pai e mãe é não deixar o pai e a mãe sem o melhor dos nossos cuidados. Honrar pai e mãe é o melhor dos nossos cuidados para eles. Honrar pai e mãe não tem nada a ver com idolatria, prisão e dependência. Mas, em outras palavras, honrar pai e mãe tem a ver com esses valores que estão aqui no slide. Honrar pai e mãe, ele vai depender de algumas possibilidades, e aqui eu discorro um pouco melhor esta questão da mensagem. Honrar pai e mãe é quando nós temos pais que temem a Deus. Vamos falar primeiro dos pais. Só é possível esse mandamento ser obedecido quando nós temos pais que temem a Deus. Pais que temem ao Senhor. Depois, pais que honram os nossos avós. Depois, pais que ensinam os filhos a honrá-los. Então, pelo menos em relação aos pais, esse mandamento ele é cumprido quando eles, pelo menos, vivenciam esses três aspectos. Um dia, eu estava há anos atrás e um membro da igreja, uma senhora me perguntou por que a sua filha, ela tinha dito para ela que ela preferia ser filha de chocadeira do que dela. E eu acredito assim, nessa conversa com essa mulher, nós chegamos a uma conclusão que sua educação para com a sua filha, ela perdeu valores lá atrás. Ela passou a não trabalhar o aspecto de que primeiro eu tenho que temer a Deus, e o que ele fala é muito sério, para colocar a minha casa em ordem. Pais que banalizam meio que a palavra do Senhor, pais que não levam a palavra do Senhor muito a sério, geralmente eles não vão educar os filhos conforme Deus quer. Pais que tratam a palavra de Deus meio como sugestivo, quando outras coisas competem com a palavra do Senhor, eles não vão criar os filhos da maneira que Deus quer, eles vão criar os filhos da maneira que eles bem entendem. E quando eles criam os filhos da maneira que ele bem entende, esse princípio e essa ordem de honrar pai e mãe, ele já é comprometido. Segundo Deus já é comprometido, porque quem está sendo construído aqui, na minha oração, o que eu falei, é que é um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E esse povo vai ser configurado, vai ser organizado segundo Deus. Então, os pais, eles precisam primeiro temer a Deus. Entre filhos, os que os filhos necessitam, os que os filhos gostam, os que os filhos preferem, e aquilo que o que Deus determina, fica com o que Deus determina. Já disse para vocês que eu achei legal, assim, uma forma que eu passei a criar os meus filhos em alguns momentos, quando eu dizia para ele assim, está na hora de dormir. Por quê? Porque eu estou mandando. Entendeu? Assim, está na hora de escovar os dentes. Por quê? Porque eu estou mandando. Simples. Eu não explicava o flúor. Eu não explicava os bichinhos no dente que vai tirar e está cheio de bichinho e vai vir os soldadinhos e vão tirar. Assim, eu geralmente não falava isso. Eu acho que isso não funcionava muito assim lá em casa. Porque tem que escovar os dentes. Porque eu estou mandando. Aí eles olhavam e assim, tá bom, é só para saber mesmo, é só curiosidade. Não era nada. Aí ficava mais fácil. Aí depois eles entenderam e agradecem porque que eles escovaram os dentes. Aí hoje agradecem. Ah, entendi e tal. Então é mais ou menos isso que Deus faz. Não sei se os irmãos lembram de Juízes capítulo 2. Esquece disso não. Por mais que você esteja com vontade de tirar um cochilo aqui. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. A geração do cochilo gerou filhos macumbeiros, viu? Ah, não, assim, não, é verdade. Você pega Juízes capítulo 2, porque o avô dos macumbeiros era Josué.
E se você pegar Juízes capítulo 2, a geração de Josué era uma geração compromissada com Deus. Foi essa geração que cantou, daqui a pouco tempo, que disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso foi Josué. A geração seguinte de Josué era a geração café com leite, a geração faz de conta, a geração passiva. Qual é a geração mais ou menos? É a geração que quando chega aqui está tudo pronto. A geração que canta assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor, entendeu? Já está, esse negócio. Assim, eu não precisei buscá-lo, eu não precisei se eu me humilhar. Não, o papai e mamãe faz isso. Qual é a geração passiva? A geração café com leite é aquela geração que diz assim, caramba, vovô morreu. E quem é que vai sustentar agora essa casa? Em oração. Porque ele era o sustentador. Olha, a minha mãe era, minha mãe era quem sustentava a gente, sabe? Minha mãe assim, todo dia 4 da manhã estava de joelho orando pelos filhos. Minha mãe partiu. Agora, o que será de nós? É a geração sem futuro. É assim, porque a primeira conhece Deus. A primeira tem intimidade com Deus. A primeira vive com Deus. A primeira tem compromisso com Deus. A geração seguinte de Josué é a geração que herdou a terra. Eles receberam a terra. Já receberam o seu lote. E aí Deus já tinha feito tudo isso. É a geração do aham. Tipo assim, sabia que Jesus te ama? Uhum. Você sabia que ele pagou o preço pelos seus pecados? Uhum. Você sabia que ele está voltando? Uhum. Essa é a geração sem futuro. É a mesma coisa de alguém passar aqui na rua e dizer assim, Cleiton, eu te perdoo, eu te perdoo. E você vai olhar assim, quem é? Eu disse, não sei. Aí eu só disse para ele, obrigado. Eu disse, mas o que é? Ele está te perdoando de quê? Eu disse, não sei nem quem é. Pois é, essa foi a geração seguinte de Josué. Quem é Deus? Ele disse, é aquele que gerou isso aqui para a gente. Você o conhece? Não, mas olha o que foi que ele fez. Você o respeita? Eu disse, respeito. Ele fez isso pelos meus pais. A geração seguinte dessa geração, que nem é café com leite, são macumbeiros. Se tornaram pai de santo e mãe de santo. Os netos de Josué foram macumbeiros. Na nossa linguagem, veja Juízes capítulo 2. Veja se não é isso que está escrito em Juízes, no capítulo 2. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia. No versículo 10 de Juízes capítulo 2. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após eles. Isso aqui já é os netos de Josué. Eu já preguei essa mensagem aqui na igreja. Juízes 2, verso 10. E se levantou outra geração após eles, que não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram a Balaíns, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Você entendeu quando eu disse assim, viraram macumbeiros? É só a nossa realidade, porque eles deixaram o Senhor e foram adorar a Baal. Eles são seguidores de Baal. Mas como era o papai e a mamãe deles? O papai e a mamãe era assim, O papai e a mamãe era aquele povo assim, tão sem compromisso, mas eles diziam assim, Deus é bom, filho. Assim, Deus é bom, Deus é muito bom para você. Aí as crianças vão vendo isso. Isso é mesmo, coisa nenhuma. Você precisa ir para a igreja. Você precisa ir para a igreja, porque na igreja, entendeu? Essa geração que não é, mas não é, assim, vai, mas não vai. Aí os filhos se tornaram isso, galera. A turminha do cochilo. Que quando você pergunta assim, foi que Deus falou contigo? Aí disse assim, eu não sei, rapaz, eu estou com sono. Mas interessante que quando chega em casa não vai dormir, vai assistir televisão até 1h da manhã. É muito interessante. Mas por que você está dormindo? É porque eu não tenho interesse em ouvir o que você está falando. É simples, mas se trouxer alguma coisa aqui que me tem interesse, se fosse sortear um carro, eu não dormia.
Assim, sorteio, vai puxar o seu número, vai ganhar um carro zero aqui. Eu acredito que ninguém estava cochilando. É o meu, Senhor, é o meu, Senhor, é o meu número. Ninguém vai estar dormindo. Que vai que você chama o seu número e você está dormindo? Desculpa a ilustração, é porque Jesus disse assim, um dia eu vou voltar, e aí a galera vai estar dormindo. E só vai quem tiver acordado. Eu não estou dizendo que se você estiver dormindo na hora do culto, você não vai. Eu só estou dizendo assim, a história está muito parecida. Assim. Se eu fosse você, eu pensava melhor sobre os cochilinhos que você tira. Não aqui, mas a vida cristã é um cochilo. Não aqui, mas se você prestar atenção, a sua vida cristã está sonolenta. E vida cristã sonolenta, ela não tem filhos que o honrarão. Se prepare, nem você e nem a sua casa servirão ao Senhor, não. E se preparem para que os seus filhos sejam adoradores de Baal. Porque é isso que a Bíblia fala. Eu quero que o meu filho me honre. A pergunta é, você adora quem? Eu quero que o meu filho me honre, está certo. Mas você é compromissado com Deus? Aí eu não sou compromissado com Deus. Mas aí você pode estar pensando, mas eu não sou adorador de Baal, não, e de Mamon. Porque muitas vezes hoje a nossa galera está mais adoradores de Mamon. Porque assim, brincadeiras à parte, se eu chegar assim, galera, terça-feira é culto de missões aqui na igreja. Depois da manhã é culto de missões. Vai ganhar R$500 quem vier. Eu acho que vai parar o Setoró. E eu acho que a maioria dos crentes, não vocês, mas muitos crentes virão. Vocês dizem, olha, eu amo tanto missões. Olha, missões está no meu coração. Eu venho para interceder para os missionários. Eles dizem, não é não, cara, é pelos R$500. Porque o teu Deus está aqui. Disseram o nome do teu Deus. Porque, olha, o Deus vivo, todo-poderoso, Ele nos chama para interceder por missionários terça-feira à noite nesse lugar. A pergunta é, o que é que eu ganho? Não, você vai perder. Sim, perder não, você vai ter que investir. Você vai ter que renunciar seu tempo. Você vai ter que investir a sua gasolina. Ih, rapaz, eu não... Entendeu? Mas quando eu apresento o Deus Mamon, se vier para a escola bíblica, todo aluno vai ganhar R$100, a gente não falta. E pare para pensar se isso não é verdade. Porque nós somos mais fiéis a pessoas que nos pagam do que a um Deus que nos ama. Por isso que Deus ele não trabalha com grana. Ele só trabalha com cruz. Se não for a cruz que convence um homem, não vai ser dinheiro. Porque quem trabalha com dinheiro é mamon. E o Deus do sexo? Aonde nós temos uma geração de jovens que mais de 60% delas é sexualmente ativa. Seus filhos. Os nossos filhos. Os nossos filhos estão no meio de uma geração que mais da metade de jovens cristãos, eles são sexualmente ativos. Já era o motivo da gente parar esse culto, cair de joelho, começar a orar e clamar o perdão. Porque é impossível que uma pessoa que não tema a Deus, ele vai ter filhos que o honre. Porque ele não tem princípio de temer Deus. E a família que ele vai construir vai ser uma família segundo ele. Não sei que eu acho que isso aqui é comum, mas tem crentes que dizem assim, filha, transa não, mas se for transar, usa camisinha. Você sabia que tem pais que dizem isso para filho? Filhão, transa com ninguém não, mas se for, usa camisinha. Você sabia que isso é diabólico? Por mais que seja moderninho, porque você não está estabelecendo um princípio. Você quebra um princípio logo em seguida. Mas por que não transa? Porque Deus, que é o nosso dono, Ele disse que sexo é só no casamento. E sexo vai ser só no casamento para a glória do nome dEle. Mas eu amo a minha esposa, então casa. Ou desculpa, eu amo a minha namorada, disse, então casa. Mas eu não tenho dinheiro, disse, então vá ganhar dinheiro. Eu não tenho casa, então termina o namoro e compra uma casa. O que não dá, meu amigo, é você dizer que vai ter que transar porque eu não aguento, não aguenta não, você não é crente. O temor a Deus perdeu. Porque nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que é complicado.
Mas quantos aqui são pais de meninas? Meninas, tem meninas, crianças. Ah, é? O que você acha de um cara chegar na sua casa e dizer, não, desculpa, porque eu tive muito, assim, entendeu? Eu não consegui. Mas é engraçado que os pais de meninos, tranquilo. Os pais de meninas estão todos desesperados. O pai de menino, estão relaxados. Assim como o meu pai me ensinou. Nós somos 10 homens. Ah, meu pai dormia tranquilo. E uma mulher. Imagine a proteção sobre essa menina. Sabe o que meu pai dizia? Quem tem suas meninas, que proteja, porque os meus lobinhos estão soltos. Boa, velho, boa. Legal. Os meus gaviões estão não sei o quê. Olha o que meu pai falava. O problema é que agora eu sou pai de uma menina. Aí por isso que eu disse assim, meu pai, você estava completamente equivocado. Se eu fosse Jesus, eu ia dizer assim, arreda Satanás que você não sabe o que você está falando. E eu não quero o Senhor como referência. Por isso que eu não sou refém do meu pai, idólatra do meu pai, e nem tudo que o meu pai falou é verdade. Porque eu quero construir uma geração, e para construir uma geração eu tenho que temer a Deus em primeiro lugar. Porque se eu não for uma geração compromisso, se eu for uma geração café com leite, uma geração passiva, a geração do os meus netos serão pai de santo. Pode dizer misericórdia, não tem problema. É porque é o que está em Juízes. Os netos de Josué se tornaram pai de santos. Só lembre desse texto. E na sequência das gerações, teve uma geração no meio que não tinha compromisso com Deus. Sabia, vivia na bênção, mas não causava impacto no coração dos seus filhos pela transformação do Senhor na sua vida. Vai não, mas se for, usa camisinha. Isso é a geração que não tem compromisso com Deus, não conhece Deus, não sabe quem Deus é e nem o teme. Configura a sua casa segundo o que bem entende. Por isso que eu acho, meus irmãos, que as gerações que estão por vir, são gerações que eu não sei se vão perfumar as nações, não. Se nós não tomarmos uma decisão hoje, os nossos filhos irão perfumar as nações. Talvez poucas coisas sejam tão longe da realidade do que isso que nós cantamos aqui. Porque eu não sei se nós estamos preparando filhos para perfumar nações, ou se nós estamos preparando idólatras de mamon. Eu não sei o que nós estamos fazendo com a nossa geração. Se eu me humilhar, se eu abrir mão de tudo que eu tenho, não sei se os nossos filhos estão aprendendo isso. Ou se nós estamos gerando um grupo de clientes, que quando chega aqui, o meu Senhor já estava, e eu tenho uma cobertura de oração, papai e mamãe é crente, essa geração que não tem compromisso, apenas tem um rótulo, e rótulo não transforma. Muito bem. Os filhos honram os pais quando os pais honram seus próprios pais. Nós ensinamos, nós transmitimos o que sabemos, mas a gente só ensina quem nós somos. Repita. Nós transmitimos o que sabemos, mas só ensinamos o que somos. Foi saber que a Bíblia não tem que ser lida nesse livro, ela tem que ser lida em mim. O dia que eu aprendi isso foi transformador. Porque eu dizia para as pessoas, está aqui no texto. Eu não dizia às pessoas, eu vivo isso. E o impacto que nós causamos é quando nós dizemos, eu vivo o que está escrito. Não apontar o texto. Ensinar, transmitir o que sabemos é fácil. Por isso que tem muita gente que tem muita informação bíblica, mas um péssimo testemunho. E a gente diz assim, caramba, que sabe tanto de Bíblia. É exatamente. Porque a distância do céu para o inferno é 40 centímetros. É a mente para o coração. Se você não sabia, a distância do céu para o inferno é mais ou menos uns 40 centímetros. É o que vai da mente para o coração. Enquanto está só aqui, não altera, tem que descer. Aí quando desce, eu sou. Eu não mais sei. Entende? Então essa geração, ela honra os seus próprios pais. E os seus filhos estão enxergando isso.
Como eu trato os meus pais é uma maneira que eu tenho que ensinar aos meus filhos como é que se faz com um pai. Então, às vezes, como eu vejo, já vi em algumas realidades nesses anos de vida, o filho gritando com o avô. Por que que o menino está gritando com o avô? Simples. É porque o pai nunca nem alterou, assim, nem ponderou a possibilidade de alterar a voz para o seu pai. Ele gritava mesmo, ele desonrava mesmo, ele enfrontava pai e mãe, ele colocava a mãe dentro na cara dela assim, e o filho estava vendo. Aí quando o neto vai falar com o avô, distrata o avô, e só precisa o pai não estar lá, para ele virar o capeta dentro da casa. E o avô e a avó vão ser refém dele. Por quê? Porque eu aprendi com o papai. Quando nós temos pais que, quando nós enxergamos um filho alterando a voz para ele, eles vão enxergar assim, é verdade, paizão, porque eu nunca vi o senhor alterando a voz para os seus pais, para o vovô e para a vovó. Da maneira do que nós falamos sobre os nossos pais, o que nós dizemos sobre o nosso pai e sobre a nossa mãe, a maneira que oramos pelos nossos pais, geralmente são ensinos que nós vamos passar para os nossos filhos para fazerem conosco. Geralmente filhos de pais que honram os seus pais são crianças que os honrarão. Aprenderam como é que se faz. Os pais que colocam e retiram os seus pais de lugar de honra vão pagar preço caro, porque eles não estarão no lugar de honra. Perceba que geralmente pais que não honram os seus pais precisam aos berros fazer com que os seus filhos o escutem. Geralmente pais que honram os seus pais só falam uma vez com seu filho. O ensino, ele já faz parte do processo. Esse menino não me honra, esse menino não me obedece, esse menino não me segue, esse menino me amaldiçoa. E quando nós vamos pegar a história, o que você fala sobre sua mãe? O que você fala sobre seu pai? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os filhos, porque daqui a pouco eu vou falar assim, quando os pais não merecem, daqui a pouco vem os filhos. Como nós estamos no pai, quando ele ensina os filhos que devem ser honrados. Como eu disse no início, meus irmãos, quem ensina filho a obedecer pai é pai. Quem ensina filho a obedecer pai e mãe é pai e mãe. Nenhum pai pode dizer assim, esse menino é mal criado. Porque ele... É muito engraçado. O pai dizia assim, esse menino é muito mal criado. Aí a pergunta, mas quem é que está criando esse negócio aí? Quem está criando? Aí vai reclamar com professora na escola. Aí vai reclamar com professora. Ou então vem reclamar com os professores da escola bíblica. Porque, olha, esse menino falou um negócio, olha, eu estou passada com o que o meu filho. Eu estou acabado, porque a forma que a minha filha, ou o meu filho fala. Você ensinou a honrá-lo? E ensinou a honrá-lo da maneira correta? Esse é o princípio. 3 razões por que nós podemos e devemos disciplinar filhos. Quando eles não nos obedecem, quando eles não nos respeitam e quando eles não nos honram. Já ouvi um testemunho de um pastor, achei legal, quando o filho estava no shopping e ele chamou o filho. Aí o filho não veio. Ele chamou o filho não veio. Chamou a terceira vez, o filho veio, ele deu uma surra. Pum, 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 no shopping. Eu estou apanhando, que foi, pai? Que foi, pai? Aquele negócio todo. Aí disse, o que está ouvindo? É porque eu lhe chamei 3 vezes e você não escutou. Aí disse, mas eu não ouvi. Você então vai apanhar de novo. Porque quando eu falar é para você ouvir. Aí depois disse que eu sou duro. Só quando seu pai falar, se vira, tem que ouvir. Porque você tem que identificar a minha voz no meio de todas as vozes. Aí ele falou assim, Clécio, sabe por que eu bati? Eu disse, por quê? Porque se eu dissesse assim, quer sorvete? Ele vinha. Eu não precisava falar 3 vezes. Ele sabia que eu estava chamando para ir embora. Mas quando eu disse, quer dinheiro? Aí ele estava no meu pé. Eu sei que ele ouviu. Ele só não quis ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
ela identifica a minha voz no meio de outras vozes. Quando nós temos filhos que não nos obedecem, quando nós temos filhos que não nos respeitam, e quando nós temos filhos que não nos honram, o que é honrar? É tirar o pai do seu devido lugar. Quando os nossos pais são retirados do seu lugar de honra, coloque-se no seu lugar, pai e mãe. Porque senão serão os filhos que vão colocar você num lugar de honra, não. A não ser que o Senhor visite-os, pela sua misericórdia e graça, que é o nosso segundo tema aqui, nosso segundo momento, para que eles se transformem e honrem-os. Porque, pais, leva filho à ira, porque você não cria do jeito que Deus mandou. Você cria do teu jeito. E a Bíblia não se curva para nenhum conceito psicológico, da psicologia, ou do mundo moderno, ou de qualquer teoria ou teologia, ou seja lá o que for. A Bíblia é autossuficiente e ela diz, criar filhos é assim. E quando a gente diz, não concordamos, então cria do seu jeito e você vai ver o que vai dar. Porque talvez você seja melhor do que eu, mais sábio que eu, mais inteligente que eu, e conheça melhor do que eu. Porque eu já disse que o seu filho já nasceu perdido. A estutícia já nasceu no coração da criança. E é a vara que tira. Mas se você entender outro método, use, porque talvez você seja mais sábio que eu. Deixa de castigo. Mas não, eu não vou usar a vara não, eu vou deixar de castigo. Isso, deixa de castigo. Faz do teu jeito, cara. Inventa. Porque quem sabe você é muito mais esperto que eu. Isso é o primeiro ponto. É porque os pais não temem a Deus. Romanos capítulo 1, se você quiser ir comigo. Quero ler 2 textos no Antigo Testamento para confirmar um pouco o que eu estou dizendo. Romanos capítulo 1, verso 28 ao verso 32. E depois nós vamos ler um texto conhecido de 2 Timóteo 3,15. 3, de 1 a 5. Romanos capítulo 1, verso 28. Olha os descendentes aqui de Josué. Olha os netos de Josué aqui, ó, lá no Novo Testamento. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e o quê? E desobedientes aos pais, está nesse mesmo grupinho de gente boa. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Quem está aprovando filho que desobedece pai e mãe? Isso, é o pai e a mãe. Vou te bater. Eu vou te bater. Você vai apanhar. E o menino está... Você vai apanhar. Aí está falando da 5ª vez. A minha vontade, talvez eu ainda chegue a esse nível, é dar uma surra no pai. Mas você vai apanhar agora. Só para ver como é que faz. Porque se você não vai bater, jamais diga que vai bater. Vai apanhar. Aí você vai apanhar. Aí quando chegar em casa, você vai ver. E quando chega em casa, não vê nada. Vê fantástico. Quando chegar em casa, você vai ver. Aí quando chegar em casa, quando chegar em casa, o menino já chegou, foi dormindo. Tá, nem sabe acontecer coisa nenhuma. Por quê? Porque você aprova a desobediência. E o Senhor está dizendo, essa turma perdeu o juízo. Porque eu disse que é passível de morte quem faz isso. E eles estão pensando que eu estou brincando. Eles estão aprovando filhos que não obedecem. E eles estão pensando que eu estou brincando. Eles perderam a noção de quem eu sou. E vai pagar o preço quem desobedece e quem aprova. E quem está falando é um Deus vivo, que organizou as famílias do povo dele, e não admite que nós cheguemos com outro conceito.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. O Paulo vai dizer assim, que virão tempos difíceis. E a gente vai perguntar, por que, Paulo? Porque o Lula não vai voltar? Aí disse, não. Aí disse, porque a crise se instalou? Aí disse, não. Por que que nos últimos tempos serão difíceis? Porque não vai mais abrir concurso público? Aí disse, não. Mas por que que os tempos serão difíceis? Versículo 2. Porque os homens serão egoístas. Os homens serão avarentos. Os homens serão extremamente orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Desobedientes aos pais. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos do prazer do que amigo de Deus. E o pior é que essa galera tem um jeitinho de crente, fuja deles. Minha irmã, quantos aqui querem casar? Eu disse, eu quero casar. Eu quero casar. Quantos aqui? Opa, quase que você não levanta a mão. Eu quero casar. Alguns querem casar. Dá uma observada como é que ele trata pai e mãe. Porque da maneira que o cônjuge trata pai e mãe, vai lhe tratar. Fica tranquilo. E eu sei que você sabe que quem casar com seu filho e com a sua filha está perdido. Porque vai ser um problemaço. E você não fala nada. E você ainda acha que o seu filho e a sua filha é o melhor patrimônio que tem. Como é que pode um filho que desobedece pai e mãe, ele ser candidato a casar com alguém? Não sei se você entendeu que o grupinho aqui, eles são prazeres deles, que são amados, não tem afeição por nada, e não vai ter por você. E essa turminha que está aqui, essa geração que os netos do Josué, casa com o neto de Josué para você ver. Casa, filho, com o neto de Josué. Por mais que seja lindo. Casa com a princesinha neta de Josué. Você vê onde é que você vai se meter. Você vai ser traído, porque uma das características desses homens é que eles são traidores. Não são fiéis a ninguém e muito menos a quem com quem eles casaram. Tenho falado para a Priscila que eu tenho dito para ela quais são as características de Peba. Já falei para ela. Filha, tem umas características de mala. Assim, que você bate o olho e já sabe. Foge. Está aqui, ó. Abri o texto de 2 Timóteo. Está vendo o que é para fazer, menina? Estou. O que é para fazer? Repita, fugir. Repita de novo, é para fugir. Isso. Está dizendo aqui que é para beijar? Isso não. Está dizendo que é para abraçar? Isso não. Está dizendo que é para dizer o quê? Para fugir. Isso. Biblicamente. Mas e não seja essa pessoa aqui também não, porque senão o homem de Deus que é para a sua vida também vai fugir de você. E você vai ser um tropeço na vida de quem quer que seja. Espero que, de alguma forma, Deus esteja falando com você, apesar do que a gente usa como realidade nossa e a gente ri. Vamos falar dos filhos? Quando é que os pais são honrados? Eu acredito que é quando os filhos, eles possuem um coração que decidem amar os pais. Meus irmãos, pode ser que muitos pais, eles sejam sentenciados, eu não sei porquê, que mesmo sendo homens e mulheres dos 3 pontos anteriores, mesmo assim os seus filhos não o amarão. E esses pais choram muito. Só quero dizer para vocês que nem todo filho que não honra pai e mãe, é culpa de pai e mãe. Porque os filhos, eles têm que decidir amar os pais. E amar os pais é ordem. Não é se merecer. Não é se os pais forem bons. Amar os pais é cura. Por que é cura?
Porque eu vou amar quem não merece ser amado. E quando eu começo a amar aquele que me abandonou, nós temos marcas de pais que foram exagerados conosco. Nós temos pais que abandonaram a família e você ficou. Nós somos vítimas de pais egoístas, que você tem a certeza de que ele abandonou você, deixou você e construiu outra família, e você sentiu a dor do abandono. Muitos pais que foram os próprios abusadores. Os pais que foram pegos por você em adultério. Pais que preferiram o álcool do que te amar. Muitos de nós somos vítimas e filhos desses pais. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala em honre-os. Honre-os. Porque a gente não honra quem merece, a gente honra pai e mãe. E honrar pai e mãe é ser liberto de todo sentimento de mágoa, ressentimento, ódio, rancor. Quando a gente traz os nossos pais de novo para o local deles, que é um local de honra, nós somos curados. Por isso que os anos na terra vai ser longo. Por isso que a vida sobre a terra vai ter outra cor. E os meus filhos não serão adoecidos por causa dos equívocos do meu pai ou da minha mãe. Esta maldade está quebrado pelo sangue do Cordeiro. Eu acredito que é aí aonde reside, quebra, se você acredita nisso, de maldição hereditária. Você não é refém de pai e mãe. Você é protagonista e você pode amá-los. Você não é culpado dos pais que você teve, mas você é obrigado a honrá-los. Corações que decidem amar são corações que compreendem que esse é o melhor caminho. Quando Jesus diz assim, se vocês me amarem, vocês vão me obedecer. E esse amor está entrelaçado na obediência a Ele. Entenderam? Eu acho que eu não vou nem pedir para levantarem as mãos, mas quantos de nós tivemos pais que não mereciam ser honrados? Quantos de nós tivemos pais, por mais que nós admirássemos, enfim, eram nossos pais, mas quantos de vocês têm vontade de dizer boas e poucas e boas para alguns pais ou mães, e você não tem nem a oportunidade porque ele não está perto de você? Mesmo que ele não esteja presente, mesmo que não esteja mais no seu raio de contato, no seu coração, ele vai ter que voltar para um lugar de honra, porque isso vai curar você. O princípio é honre seu pai, honre sua mãe, e você vai ter anos de vida prolongados. Meus irmãos, nós decidimos não amar Deus. E Deus é o pai mais exemplar e especial da história. E Isaías, logo no capítulo 2, logo no versículo 2 do capítulo 1, Deus está chorando. E Deus está dizendo, criei filhos, engrandeci esses filhos, e eles estão revoltados contra mim. Isaías 1, verso 2. Deus, o pai mais perfeito, ele está com lágrima nos olhos, porque criou filhos, engrandeceu filhos, mas esses filhos decidiram não amá-lo. Filhos, independente da idade que você tenha, honre seus pais. E tem muitos filhos já velhos que entendem que não precisam honrar pai e mãe. A pergunta é, veja como é que está a sua família e perceba se as coisas não estão fora do lugar, porque você é um desobediente, confesso. Honramos pai e mãe quando os filhos decidem perdoar os pais. Porque além de amá-los, nós podemos nos esconder em torno de dar a sopa na boca, colocar no colo e pôr em cima da cama. Nós podemos declarar e nos enganar com os nossos atos, mas a palavra do Senhor diz, não, você tem que perdoá-los. Porque é o perdão que vai sustentar você.
Porque você não vai aguentar o seu teatro por muito tempo. O mundo é sustentado pelo perdão. E você só pode ser sustentado se for pelo perdão. E é muito bom quando eu consigo falar isso tendo a experiência que eu tive na minha história. E ter a experiência que eu tive na minha história, eu posso dizer para vocês, gente, é bom demais. Quando Deus ministra ao nosso coração e nos leva para o lugar do perdão. De podermos dizer para o meu pai e para a minha mãe, de você dizer para os nossos pais, para os pais de vocês, eu os perdoo. Você não me deve mais nada. Eu não serei mais um cobrador eterno. Você está livre. Porque eu sei que você não tem como me pagar o que você fez. E quem não tem como me pagar, e eu permaneço sendo seu cobrador, eu vou adoecer para o resto da vida, porque eu nunca vou ser satisfeito. Quando é que eu vou ser satisfeito? Quando Deus me visitar com o perdão que vem da sua cruz. Por isso que eu acredito que honrar pai e mãe é ser curado. E outra coisa, Deus sonha com a sua família. Deus sonha com a minha família. E quando Ele sonha com a minha família, Ele não quer que eu não ter tido a possibilidade de ter pais exemplares comprometa eu ser um pai exemplar. Deus sonha com seus netos. E eu vim rejeitado já. E sabe onde é que vai ter cura? No Salmo 139. Quando Deus vai dizer assim, eu que te fiz no ventre da sua mãe. Eu que te formei no ventre da sua mãe. Eu vi você. Eu que pus os tendões. Eu que criei pele. Eu que decidi a cor dos seus olhos. Eu que te formei. Eu só usei um homem e uma mulher. Mas você é meu. Então você não é um produto de um homem ou de uma mulher. Ou de um equívoco da história. Você é um sonho meu. Por isso que se pai e mãe abandonar, eu nunca abandonarei. Porque você é meu. Então, por causa disso, o Senhor nos leva para um local dizendo, então eu posso perdoá-los. Ele diz, claro que pode. Porque eu sou o seu Deus e você é o meu filho. E qualquer crise de paternidade, entre dentro do seu quarto. E quando você entrar dentro do seu quarto, você vai dizer, paizinho, o senhor está aqui? Abba. E qualquer outra crise de maternidade. Você lê o Salmo 131. Sosseguei a minha alma, porque eu deitei no colo da minha mãe, como uma criança recém-amamentada. Quando os filhos decidem glorificar a Deus, os pais são honrados. Porque eu não vou mais me preocupar com o que eu sinto, mas com o que eu tenho que fazer. Eu não vou mais me preocupar com os meus sentimentos e com os meus traumas. Eu objetivarei a minha cura. E na cura está o glorificar o nome do Senhor. Você consegue beijar os pais que fizeram o que fizeram com você. Isso é cura, gente. Isso é cura. Ninguém sai ganhando. Só um sai ganhando. E ele não poderia ganhar na sua história. Ele tem que perder. Perdemos muito tempo cobrando coisas dos nossos pais. Perdemos muito tempo, em vez de estarmos beijando. Como diz o vídeo, irmos nos despedindo a cada dia. Nós somos pessoas implacáveis e cruéis. Frios, distantes e cobradores. Eu espero que Deus ministre cura ao seu coração. A minha oração é que a sua geração seja curada. A minha oração é que você jamais experimente a dor de Josué. Jamais experimente as dores das gerações de Josué. Mas pelo amor de Deus, não acredite que isso é porque você herdou alguma bênção. Acredite que é uma geração, para ter uma geração que anuncia as vindouras gerações, os louvores do Senhor e o seu poder, é gente compromissada com Deus. Não é gente que tem rótulo de crente.
Nós temos quantos evangélicos aqui? Nenhum. Nós temos algum crente? Só um aqui na frente. Nós temos algum cristão? 3, 4. Discípulos de Jesus? Propriedade exclusiva do Senhor? Amém. Não importa muito o rótulo, mas pelo amor de Deus, glorifique o seu Deus. Vamos orar? Que a gente possa encerrar esse culto dizendo: eu resolvo honrar os meus pais. Por ser o que é certo, por ser justo, eu resolvo honrar os meus pais. Eu trazê-los de volta para o seu devido lugar. Oremos. Nosso Deus, Tu sabes a nossa história, como foi difícil. E Tu sabes quantos de nós falar da nossa história ainda é difícil. Tu sabes quantos de nós fugimos da nossa história. Muitas vezes nós temos vergonha de falar de quem é o nosso pai ou quem é a nossa mãe. Deus, em nome de Jesus, nós queremos fazer as pazes com a nossa história. Nós queremos ser curados hoje à noite nesse lugar. Nós queremos honrá-los. Nós queremos amá-los. Nós queremos perdoá-los. Nós queremos glorificar o Teu nome. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ser os pais que o Senhor sonha que a gente seja. Porque a gente está adoecendo a outra geração. Por mais que nós não tenhamos recebido o abraço, meu Deus, a gente não sabe abraçar. A gente quer dar não aquilo que recebemos dos nossos pais. A gente quer dar aquilo que nós recebemos de Ti. Pai Santo, cure esta geração. Cure esta geração para se tornar uma geração obediente. Uma geração que honra pai e mãe. Uma geração que as estruturas familiares estão saradas. Uma geração, ó Deus, que os filhos obedecerão ao Senhor. Que os Baals, que as Astarotes, que os Mamons, que os deuses que são oferecidos e muitas vezes já estão dentro das nossas casas, sejam destruídos, Senhor. Para que somente ao Senhor rendemos glória. Pai, nos ajude, para que a gente possa dizer esse cântico verdadeiramente. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas a começar em mim, quebra coração, Senhor. A começar em mim, me faça o homem que o Senhor quer que eu seja. Faça dos meus irmãos as pessoas que o Senhor quer que eles sejam. E que os seus passados não sejam mais determinantes. Mas a cruz, e o Evangelho, e o poder do Espírito, e a cura que emana do Teu trono. Bendizemos a Ti. E clamamos ao Senhor. Os nossos netos não se tornarão uma geração perdida. Os nossos netos, os nossos filhos, nós clamamos que eles realmente brilhem por onde eles forem e que as nações sejam perfumadas por eles. Queremos dizer mais uma vez nesse lugar que as trevas perderam mais uma vez. Queremos dizer mais uma vez nesse lugar que todas as estratégias de Lúcifer e seus demônios ruíram. Porque a libertação está aqui. Porque a cura chegou. Porque nós aprendemos aonde ir e por onde ir. E não há mais o jugo da maldição hereditária. Não há mais. Os meus filhos vão pagar pelo que os avós fizeram. Está destruído. Agora nós vamos ser protagonistas de uma nova história. Eu e minha casa serviremos a um Deus vivo. O pecado não dominará. Maldição alguma chegará. E praga nenhuma conseguirá acertar a sua tenda.
Bendito seja o nome do Senhor, e hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.